Olá, pessoal, bem-vindos ao trabalho específico do curso de Direito, oitavo período. Alunos Bruno Magalhães, João Mário de Campos Antunes, Matheus de Castro Oliveira. Nós estamos aqui para debater um tema muito importante, principalmente neste momento do ano de 2020, em plena pandemia. Vamos discutir os direitos fundamentais em tempo de pandemia. Bom, quando se fala sobre direitos fundamentais, nós nos remetemos à Constituição Federal, onde temos cláusula pétrea, são temas importantes para serem discutidos. E frente ao atual cenário decorrente da pandemia do Covid-19, há de se observar alguns reflexos, como, por exemplo, os econômicos e sociais. Sendo assim, através do Decreto Legislativo de 2020, número 6, esse decreto, foi reconhecida a calamidade pública pela União, o que significa permissão para adoção de medidas excepcionais em razão de danos causados. O que isso significa, gente? Diante dessa pandemia, diante do cenário que se apresenta de grandes proporções, que afetou vários cenários, como eu disse, social, econômico, esse decreto veio para reconhecer, legitimar a União para algumas ações e que às vezes podem entrar em um conflito com a nossa Constituição. Então elas passam a ser legais, então possíveis, né, no caso, diante do cenário que se apresenta. Então, diante disso, a fim de salvaguardar a saúde da sociedade, o governo poderá intervir, e já está fazendo isso, de uma forma que a União não poderia, sem a decretação, sem o decreto da calamidade pública e sem as circunstâncias da pandemia. Entretanto, deverão estar seguros os princípios, né, que constituem o Estado Democrático de Direito de forma de proteção e respeito aos cidadãos. Então, isto posto, analisando o conceito do Estado Democrático de Direito em relação à situação pandêmica, é necessário observar que os direitos fundamentais, os direitos individuais e coletivos, como a liberdade, a igualdade, a propriedade, que são os bens invioláveis e previstos no artigo 5º da Constituição de 88, né? Bem como os direitos sociais elencados no artigo 6º. Então, em relação aos direitos fundamentais, gente, nós podemos dizer que são os direitos protetivos, uma vez que possui como finalidade garantir, né, à sociedade administrada pelo poder público o mínimo necessário para uma vida digna. E é justamente aí onde entra o nosso tema central. Discute-se muito, né, nos tribunais e, ao mesmo tempo, nos escritórios de direito, aplicação hoje de algumas regras, de alguns decretos, governo federal, governo estadual e municipal também. E a Constituição Federal, ela pode ser levantada para um apoio, pode e deve ser usada para este apoio. Por quê? Porque no que tange ao momento atual, surgiu a necessidade de uma atuação mais forte do poder público para causar um impacto menor possível na população, para salvaguardar a saúde pública, que é um dos nossos bens. Então, gente, a livre iniciativa, liberdade de locomoção, lazer, entre outros, está neste momento em xeque. Estamos, neste momento, passando por um momento onde o direito de ir e vir, que é garantido pelo artigo 5º, a livre locomoção no território nacional, em tempos de paz, ainda temos paz, não temos decretação de guerra. Então a pessoa tem esse direito. E uma vez prejudicado em nome da pandemia, hoje, pelo que nós temos do entendimento, é onde se apoia. A pandemia deu a liberdade para o governo federal, os governos estaduais e os municípios agirem diante das circunstâncias. E aí eu falo de lockdown, fechamento geral, decreto que alguns municípios e estados fizeram, toque de recolher para a população. Então você imagina, você ter horário para voltar para casa, não poder frequentar determinados locais, não aglomerar e ainda ter que usar máscara. E o pior, contrariando o decreto ou a lei, você corre o risco de ser penalizado criminalmente por conta da saúde pública. E os decretos ditando regras com algumas multas. Cada situação, né, está sendo analisada hoje, né, inclusive juridicamente.
Então, tomando como exemplo a pandemia, o direito que prevalece é o direito à saúde, gente. Conforme prevê o artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Gostaria que os amigos pudessem concluir também, né, fazendo aí uma parte a respeito do assunto, para a gente poder acrescentar um pouco mais. Então, uma das medidas restritivas do governo quanto a isso também, aos direitos fundamentais, a gente pode ver que é o direito à locomoção, onde muitas pessoas foram obrigadas a se manter dentro de casa, porém, sendo essa uma maneira protetiva do Estado, né? Outra coisa também que a gente pode notar é a educação, onde alguns alunos foram impedidos de ter acesso à educação, pois não tem uma televisão em casa, ou não tem uma internet boa, ou não tem internet, né? Outra coisa que a gente pode notar também é o trabalho, onde muitas pessoas ficaram desempregadas durante essa pandemia, pois afetaram de forma drasticamente as empresas. E isso fez com que muitos funcionários, né, perdessem seus empregos, não conseguissem alimentar suas famílias, e foi essa uma das medidas restritivas do governo, né, que afetou a população de forma bem, assim, contundente, né? Bom, pessoal, então, e de acordo com todos esses acontecimentos aí, né, que meus amigos já citaram, fica claro que é imprescindível a atuação do Estado, né, para poder controlar e fazer com que a pandemia cause o menor estrago possível na população, né, seja com pessoas doentes, ocupando os leitos, quem sabe até perdendo a vida, perdendo emprego, né, e é isso. Bom, é uma síntese, eu acredito que do nosso estudo, nós conversamos bastante antes de apertarmos o REC para gravar e tornar público o nosso pensamento, o nosso estudo. Eu, Bruno, o João participou e o Matheus também. Então, os direitos fundamentais em tempos de pandemia, eles estão sendo observados caso a caso. Não tem um ponto final. Os decretos, eles têm data de validade, são renovados em alguns casos não, existe uma flexibilização em alguns casos, a restrição em outros. Tem cidades que os parques, as praças públicas foram fechadas, não podem a população frequentar, mas é um direito da população ao lazer, é constitucional, direito de ir e vir, ruas bloqueadas, acesso às cidades. Foi muito pior algum tempo atrás, quando começou. Tivemos hoje a flexibilização, o relaxamento, uma ampliação. Por quê? Porque os números começaram a ditar o ritmo, as regras, e a Constituição continua servindo de base, mas hoje questionada por visões alternativas. Eu tenho direito à saúde, é uma obrigação, né, do Estado, é um direito de todos, obrigação do Estado. Só que neste caso confronta com o direito de ir e vir. O grupo de risco, você frequentando determinados locais sem regras, sem máscara, você corre o risco de infectar uma pessoa e essa pessoa ir a óbito. Qual é o estrago? Qual é a proporção? Até que ponto isso pode ser feito? Hoje, nós temos calamidade pública no Brasil. As cidades também têm calamidade pública. E aí, interfere sim no nosso direito de ir e vir. Há um entendimento do Supremo de que, baseado no que o presidente da República fez, as cidades podem determinar se fecha, se abre, se tem o comércio fechado, se não tem. O Estado tem um poder maior do que o do município, pode também determinar regras para os municípios ou liberar os municípios para ditar suas regras. E o governo federal, principalmente. Hoje nós estamos vendo uma discussão política, mas tem uma discussão maior que é a jurídica. A flexibilização começa a ocorrer. A curva, a média móvel dos dados está diminuindo. E com o passar do tempo, as coisas vão modificando o cenário. E é o que nós estamos passando hoje. Os direitos fundamentais em tempos de pandemia e as modificações do cenário. Nós estamos vendo tudo diferente hoje. Por exemplo, em algumas cidades do estado do Paraná, toque de recolher 8 horas da noite. Esse foi um dos principais afrontos ao direito de ir e vir, mas por um bem maior. Justamente pela preservação da saúde, não só do indivíduo,
mas da coletividade. Então, eu acredito que seja mais nessa linha, não sei se os amigos concordam, mas é nessa linha de confronto, só que o entendimento jurídico hoje vem justamente pela ocasião, pandemia mundial.